boa noite oficialmente a todos que estão assistindo ao vivo, os que ainda vão entrar e os que vão assistir gravado depois desse encontro, né? Um encontro especial elaborado para o time do Master, aí em nome do Arrasta para Cima, em convite do Jonas. Eu sou Miriam, sou mentora, Miriam Perecciato, que eu sou mentora especializada em vendas consultivas. Hoje eu atuo em empresas no Brasil todo. Normalmente as empresas me procuram para reestruturar o departamento comercial, desenvolver e implementar uma gestão de equipe de vendas e ensinar as pessoas a venderem, né? Também um pouco aí de produtividade, não tem como falar de venda sem falar de alto nível de produtividade. Mas hoje nós vamos falar de como fazer uma venda de valor agregado, significa de alto valor, né? Como algumas pessoas no mercado dizem de ticket alto. Então a gente fala valor agregado, ticket alto, tem uma série de nomenclaturas que as pessoas utilizam no mercado. Fabi, se quiser deixar registrado aí no chat, quais são, e as pessoas que vão entrando aí também, quais são as maiores dificuldades que vocês têm na hora de vender? Estou ali no tete a tete com o cliente. Qual é a maior dificuldade que você sente em relação à venda? Escreve aí no chat, vamos lá. Eu recebo tantos diários. Opa, vamos ver aqui. Fechamento, crenças sobre vendas. Quais crenças, Fabi? Escreve ali pra gente. Que crenças que passam na sua cabeça quando você está ali fazendo o processo de vendas, fazendo ali o tete a tete, a conversa? Vai pensando na pergunta aí, Fabi, que essa pergunta é importante, que muitas pessoas trazem, eu tenho crenças em relação a fechar, em relação a abordar o cliente, mas não consegue discernir com palavras o que realmente são essas crenças. Então, enquanto a Fabi digita ali, eu vou fazer o introdutório. Falar de vendas, não tem como a gente falar de vendas sem entender a parte básica da venda. E eu sempre falo nas mentorias, eu falo nas palestras, nas mentorias dentro de empresas, que o certo medo de vender, o certo medo de fazer um fechamento, de abordar o cliente, é por falta de conhecimento. É falta do conhecimento sobre vendas. Então, quando a gente tem uma crença, estou falando em relação às vendas, né? Quando a gente tem crença de vendas, crença de abordar, eu estou incomodando o cliente, nossa, será que ele vai ter dinheiro para pagar? E isso estou falando no mundo geral, estou falando de vender mentoria, estou falando no mundo de vender palestras, no mundo onde você pode ser um empresário e você tem um time de vendas que tem ticket baixo, de pessoas que não são tão ativas na ligação, que até consegue fazer o atendimento, daí o vendedor fala, uau, o atendimento foi incrível, mas não fechou. Parou de responder, sumiu e nunca mais deu retorno, né? A Fabi escreveu ali, isso, medo de incomodar o cliente, tá? Então, bacana. Então, quando a gente fala de fazer venda, a gente precisa entender o que é a venda em si. Então, muitas pessoas entram na área de vendas e todos nós somos vendedores, né? Mas muitas pessoas entram na área de vendas com esse medo, com esse receio, mas sem saber o que é vender de verdade. E aí, por falta desse conhecimento, acaba travando o processo de vendas, trava e você deixa de entregar muito mais daquilo que você poderia, né? Então, a Fabi escreveu, olha que interessante, a Fabi escreveu ali, medo de incomodar o cliente, mas a Fabi, ela entrega conteúdo, entrega conhecimento, e as pessoas precisam disso. As pessoas precisam, e principalmente se você já teve o primeiro contato com o cliente, ele já está interessado, existe um certo interesse, uma certa necessidade ali para fazer o teu procedimento, entregar o teu conhecimento, realmente a gente vai trabalhar, então, essa questão da crença aqui por conta do conhecimento. Então, antes assim, de a gente falar, se você quiser escrever mais alguma coisa que você percebeu ali, Fabi, você pode
Vai digitando, tá? Pode ir fazendo. Eu vou entregar, vou dividir essa mentoria em parte teórica e misturando com pílulas de conhecimento da prática. Por quê? Falar de vendas é um mundo muito amplo e existem várias ramificações. Né? Existem muitas ramificações, então existem muitas diversificações de técnicas. Então a gente tem técnica do B2B, do B2C. Eu gosto da técnica do B2B, que é venda de empresa para empresa, porque se você usa a mesma técnica para junto com as pessoas, também funciona. O B2C, que é vender para o cliente final, também funciona. Então, para a gente entender hoje essa questão das vendas, eu quero trazer para vocês uma metáfora bem básica e boba, mas funciona muito. O que é aprender a vender? Qual que é o processo para a gente aprender a vender e vender muito? Então, hoje eu também vivo de mentorias, né? Só para vocês entenderem, eu venho do mundo de vendas de grandes corporações, fui gestora, antes de ser gestora nacional de vendas, eu fui vendedora, né? Então, tive franquias, vendi por meio de franquias, me destaquei. Hoje eu sou reconhecida como recordista de vendas de alto ticket, de negociação. Então, não é simplesmente atender o telefone, lá, quero comprar, quero vender para você a minha mentoria. Claro que tem uma técnica, uma performance para isso acontecer. E antes de entrar no mundo das vendas, eu era secretária executiva e não gostava de vendas. Isso em 2017, eu detestava vendas. Não suportava ver o nome do vendedor. Até descobrir que vendas não é jeitinho brasileiro de vender. Não existe jeitinho e também não existe dom. Você precisa lapidar o seu conhecimento para vender. Lapidar algumas técnicas, alguns conceitos, porque existe uma demanda do seu produto, da necessidade. Agora, como que eu construo essa venda na cabeça do cliente que é a ponto dele dizer, uau, é isso que eu preciso, eu vou fechar com você, é sobre isso que eu quero. Então, vamos entender aqui uma metáfora. Como é aprender venda? Venda é o resultado final de um processo que você faz com o teu cliente. A venda é a consequência final do processo, do passo a passo da venda anteriormente que você faz com o cliente. E eu vou mostrar para vocês quais são esses passo a passos hoje aqui. Tá? Então, vender é o resultado final. Então, sendo como resultado final, imagine que você está lá na quarta série do ensino fundamental e a professora está te ensinando, primeiramente, a conta de subtrair, adicionar, multiplicar e adicionar, multiplicar, subtrair e já me confundi. Adicionar, multiplicar, dividir e subtrair. É o básico, o beabá, certo? Quando a gente vai para a quinta série, a sexta série, nós aprendemos um nível mais avançado, que é a junção em fórmula de segundo grau. 2 vezes x dividido por 3, a ao quadrado, né? A gente faz essas contas de segundo grau. Então, hoje, como muitas pessoas têm dificuldade ainda de vender os seus produtos, seja ele produto físico ou um serviço, eu vou entrar um pouquinho no básico para a gente entender onde estão os gaps iniciais da venda, para que você consiga, no final, entender como a gente vai fazer o avançado, tá? Então, deixa eu virar aqui. Me avisa quando a tela estiver aparecendo. Me avisem aí. Tá aparecendo? Então, introdução às vendas. O que é vender? Vocês já se pensaram o que é vender para eu entender como eu vou fazer essa venda? O que é vender? Se arrisca, Fabi? O que é vender? É uma relação, né? Onde você está trocando. Se você for na internet, vai ter várias definições. Mas eu gosto de dizer o seguinte: é uma relação entre duas pessoas, ou o B2B entre um CNPJ e outro CNPJ, mas que no fim, quem faz a venda para o B2B é uma pessoa e quem compra também é uma pessoa, tá lá dentro da empresa, CNPJ, e nós que somos palestrantes, mentores, coaches, é uma relação de negócios, onde você tem um produto, um serviço que vai transformar a vida da pessoa e vai ajudar em troca aí
ela faz o pagamento monetário. Porém, a venda, como eu falei agora há pouco, é um processo que tem começo, meio e fim. Se você vendeu ou não vendeu, é um indicador de consequência. Fez ou não fez a venda. É o resultado final dos passos anteriores. E aqui, agora, eu quero trazer uma grande. Eu quero que caia uma ficha aqui na mente de vocês. Tirar pedido é atendimento. Vender é outro nível. O que isso significa? Tirar pedido é o atendimento, como nós estamos vendo hoje no Brasil, e é por isso que eu tenho uma missão de ajudar empresas e pessoas a vender mais, das pessoas pararem de focar no produto que vende, isso é tirar pedido. É uma pessoa, por exemplo, chegar no teu LinkedIn, uma pessoa chegar no teu Instagram e falar, como funciona seu serviço e quanto custa? Aí o que a pessoa faz? Meu serviço é uma sessão de três encontros e o investimento é R$ 6.000. Você acabou com a venda. Já era. Acabou com o processo da venda. E é muito comum, as pessoas vão te procurar para perguntar como funciona o teu serviço e quanto custa. Se nós estamos falando de pessoas que vão assistir esse encontro depois, que tem empresa e tem time comercial, é muito comum o cliente entrar em contato, né, e falar, olha, eu tô autopeças, por exemplo, eu mentoro autopeças, material de construção, tô ligando para perguntar quanto que tá a bomba, não sei o que lá. O vendedor, tirador de pedido, ele responde o valor da bomba sem fazer perguntas, sem identificar perfil, às vezes nem fala, nem pergunta o nome do cliente. Isso é tirar pedido, vocês que são consumidores vivem isso como clientes, né? Então, pense o seguinte, todos nós somos vendedores. Nós não somos tiradores de pedido. E vocês vão entender agora com a evolução das vendas que eu vou mostrar para vocês. A Fabi já soltou ali, ó. Isso que estou falando com as minhas vendedoras, que estão tirando pedido. Estou com esse problema. Depois, Fabi, a gente vai disponibilizar a gravação dessa aula, envia para elas que vai ser bacana elas terem esse entendimento. Opa, deixa eu abrir aqui. Fechar aqui o chat. Antes da gente falar de vendas, vamos fazer o beabá antes desse processo de falar de como vender, porque se você não entende a base, se você não entender a conta de somar, multiplicar, de subtrair e de dividir, você não vai conseguir fazer a conta de segundo grau lá na frente. Então, quando eu começo num time de vendas, tanto o vendedor que tem 15 anos de experiência, quanto o vendedor que está começando agora na jornada, se ele não souber o beabá, ele não vai saber onde ele está errando e ele não vai entender o jogo que está por trás da venda, de uma venda consultiva, o porquê que a venda é consultiva, né? Então, isso é muito importante da gente entender. Eu coloquei aqui nesse material, por que vender não é mais como antes? Nós sofremos uma evolução das vendas, e isso é muito importante de todo empresário, todo gestor, todas as pessoas que atuam com vendas, seja um mentor, um palestrante, ele precisa ter essa noção, porque ele entendendo a evolução das vendas, ele entende como criar um processo de vendas dentro da empresa dele, um fluxo cadenciado de vendas. E esse fluxo, gente, eu estou falando de venda por telefone, eu estou falando de venda pelo WhatsApp e eu estou falando de venda numa reunião tete-a-tete, no encontro online ou num café. Essa estrutura que eu estou falando para vocês, a gente tem a tecnologia hoje, mas a estrutura, quando existe um perfil de vendedor vendendo essa estrutura, e para todos os segmentos. Para todos os segmentos. Pense que as técnicas de vendas e um processo de vendas, ela tem uma espinha dorsal. Ela tem uma única espinha dorsal. Pode se ramificar depois conforme o segmento, mas a técnica, o processo é sempre o mesmo, tá? Então, tudo que eu tô falando hoje aqui vai servir para vocês criarem conteúdo na internet, vai criar conteúdo para o seu Instagram, você vai aprender a criar. Miriam, mas a gente está falando de venda, o que tem a ver criar conteúdo? Quando você entende o processo de vendas, você adapta a sua fala no seu Instagram. Você adapta a sua fala à dor do cliente. Você adapta a sua fala lá no seu LinkedIn. Então, hoje eu faço vendas
pelo LinkedIn e pelo Instagram. Eu gero conteúdo com base na dor dos meus clientes, né? E para fazer o atrativo, o imã. Veio o cliente, sentou na minha mesa, é praticamente 100% de taxa de conversão. Eu só não fecho se o cliente não tiver perfil para estar nas minhas mentorias, que é uma outra aula, é o perfil ideal de cliente, é o PCI, o perfil do cliente ideal que você deseja para estar na tua base e que faz sentido você manter aí na sua venda, tá? Então, deixa eu só adicionar o pessoal que está entrando aqui. O pessoal está chegando bem na hora boa de explicar ali o processo da evolução das vendas. Então, para você entender onde você está errando na venda, onde existem os gaps da venda, por que que você tem dificuldade, ou também por que que a tua taxa de conversão às vezes está baixa. Você pode atender, sei lá, 10 clientes no Instagram te abordam e você fecha só um ou só dois, né? E assim vai. Então, a gente vai entender hoje um pouquinho da evolução das vendas para entender os seus futuros, o seu futuro processo de vendas e entender o porquê que você está errando. Gente, então vamos lá. Falar de venda. Daqui a pouco eu vou abrir o microfone de vocês para a gente ir fazendo as perguntas, tá? E ir lapidando os desafios que vocês têm em comum. Falar de vendas é muito importante entender a evolução e a característica de cada evolução de venda para saber qual é a característica que tem na sua empresa hoje. Então, Fabi, você que falou ali das suas vendedoras, eu vou falar dessas características aqui, né? E aí você vai identificar qual é a característica do teu processo de vendas na empresa e entender o que está funcionando hoje no mercado e o que não funciona mais, né? Então, todas essas evoluções aqui vocês vão encontrar no livro A Venda Desafiadora, tá? A Venda Desafiadora e Spin Selling são livros que vieram de pesquisas de campo com mais de 37 mil vendedores e onde foi identificado a maior parte desse conhecimento aqui, tá? A primeira inovação da venda, para vocês entenderem, aconteceu mais de 100 anos. Como que era a venda antigamente? Quando houve a distinção desse tipo de venda, que é o hunter e o farmer. Né? Para quem não sabe, hunter é caçador em inglês, o farmer é fazendeiro em inglês. Há mais de 100 anos, quando surgiram as vendas de seguro de vida e corretagem, olha a história e o porquê que isso é importante hoje. Há mais de 100 anos, quem fazia a venda da corretagem, né, os corretores, eram os corretores que faziam a venda. Então, eles iam de porta em porta fazer as vendas. Depois que ele vendia e tinha lá sua base de carteira de cliente, ele que fazia o processo de cobrança e cuidava do cliente também. Só que chegou um momento que ficou insuportável esse processo, porque o mesmo vendedor batia em porta, ali nas ruas, nas casas, fazia o processo de vendas. Para receber o valor, ele tinha que fazer o mesmo itinerário, só que, ao momento que ele ia fazer o itinerário para cobrar, ele deixava de vender novos clientes. Então, nessa época, houve a primeira inovação, mais de 100 anos, onde houve a separação desse corretor que só vendia e colocaram assistentes para fazer a cobrança. Não só a cobrança, mas como a manutenção desses clientes. Então, houve a primeira inovação, que é o corretor que ele ia para caçar, bater porta em porta para fazer a venda, e o farmer, que ele ficava só administrando ali a fazendinha, digamos assim, fazendo a gestão da carteira dos clientes, certo? Então, essa foi a primeira necessidade dessa separação, por questão de produtividade. A segunda inovação, que surgiu em meados de 1925, quando surgiu o livro, o estudo, né, Psicologia das Vendas, que foi introduzido a separação dos processos de vendas, técnica de vendas, descobrindo que existia técnicas de vendas, distinção do benefício e característica do produto, tratamento das objeções, fechamento. Nossa, existe um processo para fechar. Introdução de perguntas abertas e perguntas fechadas. Eu vou dar exemplo para vocês do que são essas perguntas.
Origem de treinamento de vendas. Então, em 1925, começou a surgir os treinamentos de vendas por conta dessas características para se conseguir vender. E a terceira inovação aconteceu em 1970, onde veio um novo estudo de mercado que surgiu pelo método SPIN, né? O Neil Rackham, ele fez um estudo de mercado dentro de indústrias, e aí vem a verdadeira venda consultiva, aonde descobriu-se que dentro de 37 mil vendedores, quem vendia mais, quem era alta performance, era o vendedor que fazia venda por meio de perguntas. Então, olha a somatória: técnica, benefícios e características, tratamento de objeção, fechamento e perguntas para uma venda mais complexa, certo? E ali no meio termo surgiu, no meados de 80, surgiu a separação do departamento de compras. Antigamente, o departamento de compras não era uma pessoa que fazia, um departamento que fazia. Depois de 1980, houve a separação. Agora vamos ter só um departamento para compras e o vendedor vai ter que falar só com aquele departamento de compras. Que é o gap hoje das pessoas que são tiradores de pedidos e acabam cometendo o erro de ficar levando flyer para os vendedores vender. Veja que essa origem originou nos nossos comportamentos ser tiradores de pedido também. E eu vou explicar a diferença depois, um pouquinho mais à frente. E a quarta inovação, que veio pela venda desafiadora, onde em 2008 teve uma grande crise mundial e o Conselho Executivo de Vendas começou a fazer uma pesquisa naquele momento de crise, identificar que no momento de crise haviam vendedores que vendiam muito bem em momentos de crise. Né? Foi aquela grande crise que aconteceu mundialmente. E essa venda, esse tipo de venda, ele diz que nós temos 3 pilares. O vendedor controla totalmente a venda, personaliza a comunicação para aquele cliente e ele ensina o cliente. Então, veja que já não estamos mais falando de um tirador de pedido. Já não estamos mais falando de atender simplesmente o cliente, né? Então, surge aí, se a gente fizer a soma de tudo isso, é a venda de valor agregado. A soma de todo esse conhecimento, lógico que separando por ferramentas e técnicas de cada passo da venda, a gente fala, agora entendemos o que é uma venda consultiva. É você ter a habilidade de você utilizar um pouquinho de cada a junção, na verdade, de todos esses itens. Então, para a gente entender, nessa época onde existia a segunda, um pouquinho antes da segunda, entre a primeira inovação e a segunda inovação, o que acontecia antigamente? Por que é mais difícil vender hoje? Que é a resposta dessa pergunta aqui, ó. Por que vender não é mais como antes, né? Antigamente, eu não sei a idade de quem está assistindo, quem vai assistir depois. Mas antigamente, quando você ia comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, o vendedor tinha que ser especialista no assunto. Ele tinha que saber da televisão manual de A a Z. Então, ele era especialista no quê? No produto. Ele era especialista no produto. Porque se ele não soubesse, ele não era especialista, um técnico daquele produto, ele não conseguiria vender, porque o cliente não sentia segurança. Não tínhamos internet, então nós éramos obrigados a confiar no vendedor, que era o especialista único daquele produto. Ou nós olhávamos o manual antes, né? Com o boom da internet e o aumento da concorrência, não há mais como a gente vender focado no produto. Fabi, escreve o nome do teu produto ali, o nome da tua mentoria, se você já tem o nome da sua mentoria. Então, hoje, eu não consigo mais focar em produto. Você entra numa loja, uma concessionária, você fala que vai comprar um carro, o vendedor te leva para mostrar todos os carros e fica falando a especificação técnica do carro. Você entra num material de construção, vai comprar um chuveiro, por exemplo, o vendedor te fala só do chuveiro, né? E agora nós, mentores e palestrantes, vamos trazer um pouco, agora que vocês já entenderam a base, né? O que acontece quando o cliente
Pergunta como funciona a sua mentoria, como funciona a sua palestra, qual que é a tendência? É focar no produto, falar da mentoria, falar dos benefícios, falar dos resultados, não é mesmo? Ah, vai ser grandioso para você. Minha mentoria vai ajudar você nisso, 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 nisso. Minha mentoria vai fazer com que você ganhe 30% a mais aqui no seu processo, ou você restaura o casamento. Não sei qual que é o teu produto, não é? Aí você está vendendo o produto. Vai, Fabi, escreve aí. Ah, já escreveu? Vamos ver aqui. Olha lá, formação de pensamento sistêmico, sistêmica e constelações, mentoria, adultecer, curso de atuação sistêmica no direito de família, PNL para advogados. Tem mais, ótimo. Então, se eu chegar no Instagram da Fabi e falar assim, me fala um pouco, eu vi ali no seu Instagram que você postou uma mentoria sobre, não, um curso de atuação sistêmica no direito de família. Vou chutar erroneamente aqui. Ela vai explicar tudo sobre o curso para o cliente. Certo ou errado? Eu sim, ela disse. Mas estamos errados. Sinto lhe informar. Olhando para toda essa estrutura aqui, vocês concordam que tá certo? Tá errado? Tá certo? Tá errado? Faz aí. Faz assim, Fabi, certo, errado. Olha só, quando nós falamos do produto, nós esquecemos que tem um ser humano do outro lado. E do outro lado, tem um CNPJ, às vezes a empresa que quer comprar de você, mas quem assina a caneta é um CPF. O CPF tem coração, tem emoções, tem medos, tem crenças também, né? Então, quando nós falamos de venda, quando nós estamos falando de vender, eu preciso primeiro saber como é que o meu produto vai suprir aquela pessoa. Eu só vou saber se eu fizer as perguntas certas. Faz sentido? Fabi, tá caindo as suas fichas? Vamos ver o que colocou aqui. Sim, o vendedor. E o vendedor não. Sim, pergunto qual a necessidade do cliente. Legal. Oi, Alice, seja bem-vinda. Então, nós vamos entender hoje a diferença. Olha, o mercado mudou e o conhecimento é a ponte da transformação para o sucesso. Se eu tenho conhecimento de vendas, eu tenho conhecimento de como fazer as perguntas para fazer uma venda de alto valor, eu tenho sucesso. E eu vou mostrar para vocês agora o que de fato é uma venda agregada, um valor agregado. Vou mostrar só a estrutura, depois eu vou usar um pouquinho de prática aqui com vocês, tá? Quando a gente fala de venda de valor agregado, sim, eu preciso agregar coisas para entregar para o cliente. Mas a primeira coisa que eu preciso saber, a primeira coisa é que o meu produto, a minha solução seja importante na cabeça do cliente. Como? Primeira coisa, venda consultiva. Eu me posiciono. Eu preciso tomar uma decisão no meu posicionamento. Eu sou barata ou eu tenho um valor agregado? Eu preciso me posicionar, não posso ficar no meio termo. A minha mentoria é a mais barata do mercado ou a minha mentoria não é a mais barata do mercado? O meu produto não é o mais barato o meu produto é o mais caro do mercado, eu tenho ciência disso, né? Aí vai do seu produto, pode ser material de construção, pode ser loja de pneu, pode ser concessionária, pode ser o que for. O teu posicionamento define o teu processo. Nós vamos falar desse processo. Agora, a venda consultiva é você estudar a fundo também o seu mercado, a empresa que você vai vender e o cliente que você vai vender.
Quais são as principais dores dessas pessoas? Quais são os sonhos que essas pessoas têm? Você pode também fazer uma pesquisa por formulário. Antes de eu criar minha mentoria, o Líder Memorável, eu já trabalhava com liderança, mas depois que eu fiz o curso do Jonas, aqueles formulários que ele ensina no curso, eu peguei aqueles formulários para pesquisar cada vez mais meus clientes. Então, eu entrei em contato com pessoas que não tinham feito mentoria, que só me seguiam no Instagram e eu pedi para preencher um formulário de pesquisa fiz perguntas lá para entender as dores deles e a resposta das dores eu uso para fazer conteúdo no Instagram. E também uso para trazer conteúdo para as mentorias. Forte habilidade de fazer perguntas abertas e fechadas, conhecimento profundo da solução. E quando eu falo conhecimento profundo da solução, não significa que você é expert do seu produto. Você precisa entender quais os resultados acontecem na vida do seu cliente quando ele compra esse produto, quando ele adquire esse produto. É diferente eu passar a descrição técnica. Por exemplo, esse iPhone. O que é a descrição do... O que é conhecer o produto? É passar a descrição. Olha, esse iPhone é 13, é um iPhone Pro, recente, né? Tem as funções laterais e as características dele. Tira fotos super de qualidade. Isso é descrição técnica do produto. Descrição técnica não vende. A minha mentoria, por exemplo, se eu falar minha mentoria individual para diretores comerciais, tem 10 sessões, eu vou falar do processo de implantação comercial. Não vai vender. Eu não vou vender. Então, se o meu cliente me procura no Instagram, o meu time de vendas fala com esse cliente por telefone, focado no produto, focado na descrição técnica, não vende. Descrição de produto, especificação técnica, não vende. O cliente vai consultar, vai adorar fazer uma reunião com você, vai tomar um super café com você, mas não vai fechar. Nossa, a Fabi é maravilhosa, a mentoria dela é maravilhosa, mas não fecha. E a gente está aqui para fazer fechamento de venda, certo? Uma escuta ativa muito qualificada, de você parar de falar muito de você e do teu produto e fazer perguntas. Um vendedor, estou falando vendedor em geral, porque todos vocês que estão aqui são vendedores. Vocês todos vendem. Aonde vocês estiverem, vocês estão vendendo vocês e os produtos de vocês. E os seus vendedores vendendo os produtos também. Então, vendedor tem que falar 70%. Vendedor, na verdade, o vendedor fala 30% fazendo as perguntas e o cliente tem que falar 70%. O que acontece? O vendedor fala pra caramba, porque se afoga em falar da descrição técnica do produto e isso não faz vender. Principalmente se vocês pegarem, o teu vendedor atender um cliente pragmático. Atende um cliente pragmático, que é curto, direto, ele gosta de ser direto ao ponto, e esse vendedor fala do produto, você acaba criando antagonismo, desconecta do rapport com o cliente, e esse cliente vai ter muito mais vontade de desligar o telefone do que falar com o teu vendedor. Gente, eu falo isso, não é de livro, tá, gente? Livro é a base do meu conhecimento. Mas eu pratiquei muito essas ferramentas, eu perdi muitas vendas no início da minha jornada por não ter esse conhecimento, lá em 2017. E de janeiro de 2021 até janeiro de 2020, eu já tinha mentorado 2.000 pessoas. Dessas 2.000 pessoas, mais de 200, entre 200 a 300, são gerentes comerciais e donos de empresas. O restante é tudo vendedor. Então, eu pego cada cascata cada coisa de vendedor, cada erro. Então, o que eu estou falando para vocês não é só teoria, eu estou trazendo a prática. Eu vi que a Fabi está anotando muitos insights ali e tudo é aula, gente. Eu estou falando, vou abrir, porque eu realmente vim para dar uma aula, não só uma mentoria, aula mesmo, para vocês aprenderem, porque vendas é mais aula do que só mentoria, tá? E o vendedor precisa ter um papel investigador das necessidades do cliente. Quem aqui já assistiu CSI Miami, The Mentalist? Já, né, Fabi? A Fabi tá nas louca da caneta, ótimo. Você tem que ser um investigador da dor do cliente. Um investigador. Quem não conhece nenhuma série, assiste The Mentalist e CSI
Criminal Mind. Eu assisti muito dessas séries quando eu comecei a estudar vendas em 2017. Me ajuda pra caramba ter posicionamento, postura para fechar a venda e fazer perguntas inteligentes para o cliente, para fazer o fechamento. Por que que a venda é consultiva? A venda de valor agregado é a venda consultiva. Porque a venda consultiva ela é definida por 8 passos ali na conversa com o cliente. Então, vamos supor que eu quero vender uma mentoria aqui para a Fabiana, né? Antes de chegar na mentoria, eu devo ter me planejado, preparado minha semana, fazendo preparação e planejamento da minha semana. Quantos clientes eu vou ligar? O que eu tenho para fazer? Quais são minhas prioridades da semana? Que eu estou passando bem por cima, tá, gente? Porque dentro de mentoria mesmo, a gente tem que desenhar isso e fazer junto com o cliente. Mas eu estou dando só uma visão para vocês poderem corrigir o fluxo de vocês. Aí eu boto meu vendedor para prospectar o cliente ideal para minha base de negócios. Não é qualquer cliente, é prospecção ideal do cliente. Não é para ser Rambo na prospecção, é para ser sniper, né? Para acertar o peixe grande, certo? E abordagem, aí nós precisamos entender do perfil comportamental dessa pessoa que está na minha frente, conversando comigo para eu fazer rapport, conexão com ela, me relacionar com ela, para que ela esteja aberta a fazer o levantamento de necessidade, ou seja, estar aberta a responder as minhas perguntas, e que não serão perguntas fáceis de responder. Certo? Aí, entendendo a necessidade dela, eu apresento a minha proposta de valor, que não é o orçamento. A proposta de valor é o que eu vou fazer na vida daquela pessoa. Ou o que eu vou fazer na vida do cliente, porque eu sei que tem empresários que vão assistir essa mentoria, estou tentando desenhar a linguagem geral. Então, o produto que você entrega, a solução que você só entrega depois de fazer perguntas inteligentes. Entender a necessidade do cliente para falar, olha, de acordo com a tua necessidade, minha proposta é isso. Aí eu entro na negociação depois das perguntas, para depois usar uma técnica de fechamento e depois continuar com pós-venda. Até aqui alguma dúvida? Fabi, Marcela? Eu vou mostrar para vocês a diferença de um vendedor. Oi, Marcela, boa noite. Eu vou mostrar para vocês a diferença de vendedor, de uma venda ativa e uma venda passiva dentro de um processo. Tem uma linha de raciocínio muito parecida com a do Jonas. Não importa se você é um coach, se você é palestrante, se você é mentor, se você é dono de empresa, se você tem uma equipe comercial, é CNPJ. Então, nós vamos pensar aqui como um CNPJ. Tá me ouvindo bem, Fabi, Marcela? Tá ok o fone? Miriam, mas eu sou pessoa física e eu sou sozinha. Não importa, é CNPJ. Então, quando a gente fala de venda passiva e venda ativa, você precisa entender em que lado você está para corrigir. Se é você ou é o seu time de vendas. Estamos falando de um parâmetro de vendas geral, que é único. A diferença está no processo e na postura do vendedor. Então, qual que é a postura passiva? Qual que é a passividade? Vamos falar só do vendedor passivo, que é o famoso tirador de pedidos, o atendente que nós falamos no começo da mentoria. Passivo é o vendedor que é receptivo, ele não liga, ele não vai atrás, ele não prospecta, né? E, Miriam, mas o meu time recebe leads. Eu vejo que eu já tive, não posso citar nomes, mas eu tive influenciadores grandes aí no mercado que me procuravam porque os vendedores estavam deixando muito cliente no carrinho, né? Muitos vendedores deixavam o cliente no carrinho. Você recebe uma alta demanda do carrinho do lançamento e o vendedor vai deixando, vai ligando para um, vai ligando para outro, aí não tem o sistema, não tem o CRM que controla, não sinaliza lá o que precisa fazer o follow-up, o retorno e vai deixando. Como vai entrando, vai deixando. E aquilo vai acabando, aquele dinheirinho tá indo embora, porque cliente que vem no teu carrinho que não fecha é dinheiro indo pro ralo. O CAC, custo de aquisição de cliente, é alto para esses vendedores não ligar mais para esses clientes. Então ele fica passivo, porque tá fácil, tá entrando.
né? Não prospecta e espera o cliente chegar. Eu tô mentorando uma empresa agora de autopeças, recente, que chegou, o vendedor fica assim na cadeira, ó, balançando, olha o celular, olha a hora passar, porque não tá entrando cliente. E a primeira coisa que nós fizemos é faça uma gestão de carteiras. Olha para a tua lista de clientes, quem você ligou uma, duas, três vezes que não te atendeu, manda um WhatsApp, esquenta de novo e faz um processo ativo. Passivo, não há ações ativas estratégicas por parte da empresa e do vendedor. Mornidão. Se o cliente falar vamos comprar, compra. Se não, fica naquele mornidão. Se não há novas demandas do cliente, o vendedor não vende. Se o cliente não ligar e falar assim, oi, Fabi, nossa, fiquei pensando em você em 3 dias, vou fechar, viu? Isso é o maior sonho, gente. Se vender fosse simples assim, nós só teríamos vendedores no mundo. Mas não é, né? Falta de técnica de vendas. Aí entra em guerrilha de preço. Muitas empresas que me procuram, até mentores já que pediram mentoria individuais, falaram, você acredita que o fulano, um cliente X, está comparando a minha mentoria com outra? Eu falo, vai com Deus. Se está comparando, tá, o processo está no jeito que você está vendendo, né? Trava nos preços. Então, a Fabi fez ali uma reunião com o cliente. Ela falou assim: olha, minha mentoria, no final de todo o processo certinho, né? Ela fala: minha mentoria, o valor é 10 mil, são 6 sessões, você pode pagar em 3 vezes. Você prefere pagar no cartão de crédito ou um Pix? Deu cliente, ai, eu vou pensar, ai, não. Aí travou porque o preço não alinhou, né? Entendeu a ZOPA, né, a zona de possível negociação com o cliente, o quanto ele estava disposto, o quanto ele já paga em desenvolvimento e tudo mais. Ou, enfim, se a tua empresa por exemplo, uma empresa de B2B que vende um software ou vende distribuição, você precisa entender qual que é o jogo de compras dessa empresa para você conseguir, para você não ficar preso nos preços. Trava nos preços, oferece desconto para fechar. E isso que vai morrer. O desconto, ele deve ser usado como técnica de estratégia. Fabi, minha mentoria é 10 mil reais, mas se você fechar agora, eu faço por 8. Dar desconto não é técnica de fechamento. Eu vou usar um termo aqui que a gente usa nas vendas, é amadorismo. Da pessoa não saber vender, não fazer as perguntas e oferecer o desconto achando que vai fechar. A minha mentoria não é a mais barata do mercado e eu fecho sem dar desconto. Porque se eu estou ensinando a pessoa, eu, por exemplo, estou ensinando, no meu caso, né? Estou ensinando a pessoa a vender, eu não posso ensinar ela a dar desconto, eu não posso ser a referência de dar desconto para ela. Mas dar desconto, ela tem um termo negativo. Você está dando desconto do seu produto, você está desqualificando o que você faz, o que você entrega. Né? Eu entro nas empresas aí de autopeças, por exemplo, os vendedores querem se matar, brigar com o dono da empresa porque quer desconto. E a lucratividade? Vai aonde? Né? Então, a gente tem que olhar se nós estamos errando. O livro Spincelli, a pesquisa, diz que 65% de objeções são causadas pelo próprio vendedor. E, de fato, é. De tanto eu assisti muitas vendas, ouvi muitas ligações. Eu tenho um mentorado que faz mentoria comigo, ele é mentor de finanças. E eu fiz simulação de vendas com ele no processo, e eu ouvi ele falando a questão do desconto e a forma como ele estava fazendo a venda estava induzindo o cliente a pedir desconto. Então, a gente tem que ouvir a ligação dos nossos vendedores, ver as mensagens que eles estão mandando para o cliente também, para ver se eles não estão oferecendo. O vendedor passivo não estuda e não se desenvolve dentro das suas habilidades técnicas de vendas. Já o vendedor oposto, o ativo, ele segue um passo a passo da venda, que é aquele passo anterior. Ele luta por bater a meta. Ele se capacita, estuda, né? Se desenvolve, lê os livros, faz cursos de vendas, possui um repertório de técnicas, de tanto estudar, ele tem os próprios repertórios de técnicas. É um vendedor que age ativamente na carteira. Ele já tem um processo, o gestor já deixa um processo de gerir a carteira de clientes.
e ele está sempre ativo ali no comando, fazendo as ligações, mandando e-mail, tentando reativar com esse cliente, ou até marcar uma visita, dependendo do processo de venda e quem é o perfil e qual que é o segmento. Liga, faz visita, gera demanda dentro... Opa, faltou uma palavra aqui, dentro da empresa. Ele gera demanda de venda dentro da empresa. Não é o cliente que gera demanda, é o próprio vendedor que faz a demanda acontecer. A Fabi disse que caiu as fichas ali. Fez sentido, Fabi? Quer falar o que está fazendo sentido com o seu time de vendas? Oi, Miriam. Está fazendo todo sentido. É exatamente isso que você está falando. Você traduziu muito bem o momento que eu estou vivendo. Porque eu tenho como antes eu fazia as vendas, então eu acabava fechando, né? Porque também tenho as técnicas, né, para fazer vendas. E hoje as pessoas que eu tenho, né, inclusive eu estou no momento de trocar a equipe de vendas, justamente por causa disso que você está falando. Porque assim, nós temos uma escola, e essa escola já tem alunos, só que ela não traz pessoas de fora, ela está focada só naqueles que estão ali, né, naqueles alunos, e ela fica esperando esses alunos entrarem em contato para comprar outras coisas. E aí é o que eu falo para ela, olha, e foi exatamente o termo que a gente usou essa semana, eu e a Rosa, que também trabalha lá comigo, ela falou assim, elas são tiradoras de pedido, elas não são vendedoras, porque assim, elas ficam esperando chegar. E aí eu falo, gente, olha, vamos entrar em contato com os escritórios, né? Vamos fazer uma venda, uma divulgação. A gente tem livros publicados, tem várias coisas que também pode vender. Então, assim, dá para vender o tempo inteiro aqui na escola. E aí eu vejo que eles ficam, né? Que elas ficam esperando que as pessoas entrem em contato. E isso, né, atualmente gera um desgaste, porque muitas vezes o que eu faço? Eu saio para fazer a venda. Só que se eu saio para fazer a venda, se eu fico ali presa nisso, né, nessa parte, claro, operacional, claro que tem horas que a gente vai fazer, vai fechar mesmo, eu deixo de fazer produção de conteúdo, de cuidar de outras partes da empresa que são importantes. Então, alinhar equipe de marketing, de vendas, não é uma tarefa fácil, né? Vamos dizer que... E encontrar as pessoas certas para esses lugares, e como você falou, e treinar as pessoas, né? No sentido de, olha, você está aqui para vender, e a venda não é só o produto, é você entender qual é a necessidade do cliente, né? E eu falo que é importante também para o vendedor, para a pessoa que está ali, ela olhar para a empresa, né? E perceber assim, o que realmente a empresa que eu trabalho, ela oferece, para quê, para quem, né? Então, são esses conflitos que a gente percebe no dia a dia, né? Eu até tenho uma vendedora que eu falo para ela, escuta, mas o que a gente faz? E ela fala assim, ela não sabe responder. Tem horas que ela não sabe responder. E eu falo, olha, tem curso, ela está disponível para ela participar, para assistir, curso de PNL, curso... E aí você percebe que, assim, a pessoa que está ali focada em tirar pedidos, ela não está aberta para se desenvolver, porque ela acha que ela não precisa disso, né? Então, são realmente essas dificuldades que a gente percebe, né? Não adianta só falar do produto. Produto é isso, é entender por que o cliente buscou a escola, para quê, qual é realmente a necessidade dele, que está por trás. Então, está fazendo todo sentido. Muito boa a sua explicação, obrigada. Imagina. Se tiver pergunta, assim, eu vou só responder uma pergunta da Marcela. Como foi o processo de treiná-los, onde vocês encontrou? Me deu um insight aqui de resposta, daí a Fabi, se quiser responder também. Gente, empresários do Brasil inteiro me pedem vendedor. Me indica vendedor, me indica vendedor. Tem um vendedor bom para me indicar? Essa semana passada, não. Semana passada teve palestrantes que me pediram, eu vou dar a mesma resposta que eu dei e dou sempre. Vendedor, a gente tem vendedor júnior, pleno e sênior.
certo? Vendedor júnior, o vendedor cru, ele pode, inclusive, ter 10 anos de experiência com vendas, mas 10 anos fazendo venda errado. E lembre-se que eu falei para vocês, as vendas mudaram nos últimos anos. As pessoas continuaram sendo tiradores de pedidos, mas os clientes não querem mais ser atendidos por tiradores de pedido, então não importa. Eu entro, dentro das empresas que eu mentoro, eu dou para elas 3 encontros meus de seleção de vendedores. Eu ensino o processo de recrutamento e seleção e eu mostro lá. Não caiam na conta do vigário de o vendedor ter no currículo lá 10, 15 anos de experiência em venda consultiva, inclusive, porque se ele não se capacitou nesses últimos anos. Hoje mesmo fiz entrevista, fiz assim, gente, levanta a mão. Aí todo mundo fez, eu falei assim, ó, faz a mão assim, ó. Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, faz aí a quantidade de dedos com a mesma quantidade de livros de vendas que vocês leram. Uma vendedora ficou com a mão fechada, eram 5 candidatos. Outro fez assim. Aí o outro fez assim. Falei, tá. Só que não foi essa pergunta. Eu falei assim, quantos livros vocês leram esse ano? Daí eles ficaram assim com a mão. A vendedora, eu falei, quem não leu nada, baixa a mão. Beleza. Daí teve um rapaz que fez assim. Eu falei, desses 4 dedos, esses 4 livros, quantos de vendas? E ele fez assim. Eu falei, qual que é o título? Não era nem livro de vendas. Ele achou que era, mas não tinha técnica, não tinha nada. Veja, e ele, há 20 anos, ele trabalha naquele mercado de vendas, naquele segmento. Então, assim, existe o vendedor júnior, o sênior e o pleno. A diferença está no nível de conhecimento e no salário. Vendedor bom não fica desempregado, porque existe uma escassez muito grande no mercado desse profissional qualificado. Então, o que eu sugiro para os empresários? Contrate perfil comportamental adequado para o processo de venda e treine. Forme o seu vendedor dentro da tua casa. Principalmente se você ainda não tem budget para aguentar um vendedor sênior. Até porque o sênior, ele pode até vender bem, mas ele também traz muitos vícios. Então, tem o ponto de luz e o ponto de sombra, de todos os perfis. O vendedor júnior é bom que você vai treinar, mas ele é mais, né? A rampagem dele, que é do tempo que ele entra até ele gerar resultado, demora um pouquinho mais. Então, nós somos os grandes formadores de vendedores dentro das empresas. Somos nós que treinamos, somos nós que capacitamos. Lembrando que tem um número aí, um número que fala no mercado, que 5% das pessoas no Brasil se capacitam, leem e estudam. Se eu pegar essa parcela de 5% e colocar 5% dentro de quem é vendas, reduz ainda mais. Então, as pessoas não se capacitam. Vender é uma profissão que precisa de estudado. Gente, quantos livros eu leio? Só no mês de maio, no mês de maio eu li 5 livros. Então, para conseguir sempre entregar o melhor, atualização para o meu cliente, para eu também fechar, ter taxa de conversão com as empresas que me procuram, né? Então, como é que você vai contratar? Contrate o perfil ideal de cliente, de vendedor. Como que você vai saber? Se você só vende de alto impacto, seu vendedor precisa ser um pouco mais dominante no DISC, um DI alto no DISC. Se o seu venda é de processo, um vendedor mais analítico, né? E comece inserindo técnicas de vendas. Qual que é o processo? Esse material que eu fiz aqui, eu vou mandar para o Jonas, ele vai enviar para vocês utilizarem. Processo de vendas, eu preciso ter planejamento, prospecção, processo de prospecção, qual que é o perfil que eu preciso de empresas ou de clientes. E aí aqui a gente vai seguir daqui no levantamento de necessidades. Gente, 65% dos vendedores perdem venda porque não sabem fazer levantamento de necessidades ou faz um levantamento de necessidade errado. Então, vocês viram que no funil tem 3 passos inicia e o restante acaba a venda. No meio tem levantamento de necessidade, ali está o coração da venda. Ali está o coração da venda que eu vou explicar para vocês. A Fabi perguntou, você indica vendedor PJ ou CLT? Olha, tudo tem ponto de luz e ponto de sombra. É. Pode falar.
Eu vou perguntar isso até porque até a Marcela até comentou aqui, né? Eu fiz a divulgação, depois a gente selecionou e contratou. Só que a princípio eu contratei como CLT, então ela tem um salário, né? Elas têm um salário fixo e recebem comissão. Só que o que eu percebo que às vezes quando você contrata com salário fixo, a pessoa já tem uma garantia. Então, para ela ir atrás ou não, é uma questão de não, eu já tenho o meu garantido, sabe? Eu percebo meio que essa zona de conforto. Ao mesmo tempo, parece que ela só faz quando ela está precisando de dinheiro, É, entendeu? Quando ela precisa de um pouco a mais. E aí é aquele negócio, parece que tem pessoas que colocam um platô. Ah, se eu ganhar até, né, se eu fizer mais R$ 2.000 em relação às minhas vendas, já está bom para mim. Já fiz o salário que eu acredito que é bom para mim. Então, nesse sentido, o que você indica, PJ ou CLT? Porque às vezes também nós, como empresário, também ficamos um pouco. Eu, pelo menos, às vezes fico nessa: será que eu contrato? Porque os meus, por enquanto, são CLT e recebem comissão. Mas eu estou nessa transição de querer contratar PJ para também experimentar como isso seria. o seu time CLT fica com você Fica, presencialmente? Não, eles ficam 2 dias, eles vêm 2 vezes por semana, são 2 pessoas, né? Vêm 2 vezes por semana, e aí depois os outros dias trabalha de casa. Uhum. Ponto de luz. Benefícios de ser CLT. Você tem um controle maior de cobrança. Você pode cobrar meta, você pode cobrar os indicadores de performance, indicador de produtividade, o que fez durante o dia, quais são os indicadores de produtividade, quantas prospecções fizeram, quantas ligações fizeram, dessas ligações, quantos fecharam, quanto não fechou, quanto ficou em andamento, né? Isso, assim, bem básico. Indicador de performance. Performance, gente, é o que leva a venda a acontecer. Seguiu passo a passo? Seguiu todo o script? Sorriu na ligação? Fez contorno de objeção? Isso tudo é performance, que tem, dependendo do processo de vendas, a gente coloca 50 performance ali. Ele está lendo o livro de vendas, lê o livro, a Bíblia das Vendas, por exemplo. Eu vou deixar umas indicações de livros aqui para vocês poderem aprofundar, porque técnica, gente, ela é infinita. É infinito. Existe, assim, uma estrutura, mas existe uma ramificação de gatilho, de uma série de coisas, né? O vendedor está estudando, então, hoje, essa semana, ele leu um capítulo do Spin Selling. Ele está lendo textos de alta performance em vendedor, ele está lendo como contornar a objeção, isso é performance. Quais as 3 perguntas de cada objeção que vocês têm? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é o momento. Para cada objeção, quais as perguntas que vocês podem fazer para contornar a objeção? Para tirar da cabeça do cliente essa objeção, isolar essa objeção, entender por que ele está tendo essa objeção, né? Isso é performance. Então, você pode cobrar isso do vendedor, né? E você pode ouvir a ligação dele, fazer simulação de vendas. Como vendedor, precisa ter simulação de vendas constante, né? Isso é performance. Agora, se você tem um PJ, também tem ponto de luz e ponto de sombra. O PJ, ele acaba sendo mais barato para a empresa, né? Ele fica mais solto, ou quando a Marcela falou ali, trabalhar por hora. Porém, você não pode fazer cobrança, nem de indicador, nem de meta. Ele vai ficar vernável lá. Porque você pode receber um processo trabalhista. Se gerar VI, posso estar até enganada. Não sei se mudou alguma coisa mas a maioria dos clientes que eu atendo, as empresas, não querem mais saber de PJ, porque não pode espremer, não pode, né, obrigar a pessoa a estar no treinamento. Mesmo que seja das 8 às 18. Agora, o CLT, você pode obrigar que você vai dar um treinamento de vendas para ele toda quarta-feira. Você pode obrigá-lo a estar no posto de trabalho, no horário de trabalho, recebendo treinamento. Então, você precisa entender que o que é bom para a empresa naquele momento e entender quais serão os desafios do PJ. Eu mentorei uma empresa que se chama... não posso falar o nome, desculpa. Mas é uma empresa que eles me chamaram para pedir ajuda
no meio do processo de contratação de consultores CPJ. Eles vendem franquias. Eu falei, não faça isso, porque você não vai ter controle sobre essas pessoas. E ainda home office. Eu falei, não é qualquer pessoa que trabalha home office. Não, elas não têm conhecimento de vendas, vocês não têm processo de vendas, então não contrate. Eles falaram, já estamos no meio do processo e tal. Eu falei, olha, não vai dar certo. Deu 3 meses, não sobrou um PJ. Eles perderam todos porque eles não tinham um bom processo de gestão de equipe comercial, não tinha indicador, não tinha processo. Como era PJ, as pessoas faziam outras coisas para gerar renda. Você também não pode obrigar que ela seja exclusiva. Se a tua venda demorar para acontecer, ela precisa de uma fonte de renda. Né? Então, é entender, olha, eu vou contratar um CLT, quais os pontos de sombra, qual é a luz que eu tenho disso? Negativo, positivo, PJ, negativo, positivo, né? E lembrando, gente, não se faz vendedores de alta performance das 8 às 18. Isso significa que das 8 às 18 ele está focado no teu processo e fazendo treinamento com você, treinamento de produto, treinamento de vendas, de processo, de sistema, simulação de vendas. Fora do horário de trabalho, você precisa induzi-lo a estudar, a se capacitar em vendas. Né? E se você trabalha... O que eu já vi de empresa, ele vai ficar 4 horas, que é a resposta da Marcela assim, mas ele vai trabalhar aqui só 3 horas. Cara, 3 horas são 5 ligações que faz e contorna, não dá, não tem produtividade. É pouco tempo. Né? Então, Marcela, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Teve uma palestrante bem famosa aí no Brasil que pediu para eu ajudar ela a montar um time comercial e era tudo PJ à distância. Eu falei, olha, não vai funcionar. Você tem um carrinho aí de sei lá quantos bases de clientes tinha e a gente não podia monitorar, né? Quer dizer, você pode monitorar, mas ela não tem obrigação nenhuma de te passar o que aconteceu, gravar a ligação, não tem como. E assim, durou 2 meses esse processo, não deu certo. Não deu certo. E ela tem um nome muito famoso no Brasil. É que tenho que manter a ética de não posso falar os nomes. Muito famoso no Brasil, mesmo ela sendo famosa, as pessoas não ficaram com ela por conta do nome, não. É o processo que não estava rodando. Agora eu não sei, né? Eu saí e falei, olha, com PJ eu não vou trabalhar. Eu já fui gestora nacional de vendas de franquias, PJs, eu quase adoeci. 10% era curva A, 50% era curva B. Eu tinha que sugar o recorde de vendas em cima da curva A. Eu conseguia. Mas olha, era rala, rala, rala. Eu ensino gestores a fazer isso, mas como empresária que sou, como mentora de gestores, como mentora de vendas, eu sei que pode trazer. Tem ponto de luz e tem ponto de sombra. Tem mais ponto de sombra no PJ do que o ponto de luz, na minha opinião. E acontece o quê? O turnover. Fica girando, entrando vendedor, saindo vendedor, entrando vendedor, saindo vendedor. Principalmente no CLT também acontece isso, né? Se contratar errado. Fechou? Então, pense aí certinho. Qual é a dor? Escolha o seu difícil, né? Aquela coisa, escolha o seu difícil. Vamos lá para um pouquinho mais de prática. Marcela, consegui responder? Deixa eu ver se tem mais perguntas ali. Qual o investimento base de um vendedor CLT que está começando? Marcela, qual que é a cidade que você está falando? É muito importante vocês pesquisarem a região de vocês. Então, a Fabi já falou que é de São Paulo, olha, Rio de Janeiro. Então, pesquisa no Google mesmo. Base de salário para vendedor júnior. Aí o próprio site de algumas empresas de Cato, InfoJobs, mostram, mas normalmente é o salário mínimo, o júnior, tá? É o salário mínimo mais a comissão que você está disposto a pagar. Só um detalhe na remuneração, gente. Se o teu salário é baixo, o salário do vendedor é baixo, a comissãozinha é um pouco maior. Se o salário é alto, a comissão é menor, tá? Então, por exemplo, o vendedor quer ganhar R$ 2.000, então é 1.200, né? O resto você acrescenta em comissão para atingir os 2.000. Que bom que tá te ajudando. Seja bem-vinda. Depois agradeço o Jonas lá pelo convite. Ele me convidou, vai te ajudar bastante.
E, gente, tudo deve estar atrelado à remuneração, tá? O bater meta, bonificação, quantidade de leads ligado, quanto vendeu, se tem follow-up preso no sistema, tudo tem que estar ligado à remuneração. Senão vira o boi gordo da sua fazenda, fica lá só recebendo. Eu tenho muitos apelidos, tá, gente? Boi gordo é os vendedores que só fica ali na passiva recebendo e engordando no pasto, tá? Vamos fazer uma simulação aqui. Simulação, não, vamos fazer um pouquinho de prática da venda para vocês entenderem do que a gente estava falando agora de forma prática. Olha lá. Quero que vocês anotem o nome de uns livros, que eu já vou passar para não esquecer. A Bíblia das Vendas é o livro mais básico para um vendedor iniciante. Para um vendedor que já está há bastante tempo no mercado, que não se capacitou, é aquela história da conta de dividir, subtrair, multiplicar, é o básico, mas é muito poderoso. A Bíblia das Vendas. Livro 2, para esse vendedor que está entrando com venda consultiva, Spin Selling. Acho que eu tenho ele aqui. Acho não, tenho certeza, né? Porque eu uso ele em aulas. Spin Selling. A moça da limpeza passou aqui, ela não deixa os livros organizados como tal. Ó, esse aqui é o Spin. Ó. Tem o 1 e tem o 2, tá? Cuidado para não confundir. Tem o 1 e o 2. E para vocês é esse, Spin. Esse é o número 2, não vai fazer sentido para vocês. É esse aqui, o Spin. E a venda desafiadora. Eu não tenho ele aqui. É muito difícil de encontrar de vez em quando, mas eu acabei imprimindo em 2017 eu acabei imprimindo na papelaria e eu acabei ficando com xerox. Certo? Esses 3 livros, gente, imagina assim, ó. Para vocês que querem fazer prospecção via sistema, eu até vou falar para o Jonas esse aqui, receita previsível, ó. É uma forma de prospectar por sistema, trazendo clientes até a base, empresas. Mas esse eu liria assim, esse aqui é para o gestor, tá? Para gestor. Os outros para vendedor. Vamos lá. Construindo a venda na mente do cliente. Perguntas inteligentes. Estrutura de perguntas segue sempre um padrão. Então, vamos lá. Se eu quero vender, eu preciso entender o que o cliente tem de necessidade de dor para eu encaixar meu produto nessa dor. Entende? Agora, eu vou fazer uma metáfora aqui com canetas que eu sempre faço. Vou pegar o exemplo assim da Fabi, tá, Fabi? Você tá aí já nos exemplos, vou pegar que você já falou bastante. Hoje a Fabi, o vendedor da Fabi, quando entra em contato com o cliente ali na fala, no tete-a-tete ou no WhatsApp, por telefone, o que está acontecendo com os vendedores da Fabi? O cliente entra em contato, pergunta, né, sobre os produtos da Fabi, o vendedor faz assim, ó. Nossa, essa tampa sempre cai. O vendedor faz assim, olha, o nosso produto é esse. E enfia um monte de informação na cara do cliente. Aquele excesso de informação sobre o curso, sobre o livro, e fala tudo sobre o produto e fala tudo sobre o livro. Tá certo ou tá errado, Fabi? Logo de cara, né? Beleza. Entenda a metáfora, gente. Segue a linha de raciocínio comigo. O que é uma venda consultiva? Eu vou fazer umas perguntas, já está estruturado ali, para quê? Para eu entender de tudo que eu ofereço, o que é mais importante para o meu cliente. O Jonas falou muito, não sei se vocês já fizeram o curso do Jonas, a mentoria, mas um dia ele falou uma coisa assim, como é que é a frase que ele disse? Venda o que o cliente, eu não vou lembrar agora, venda o que o cliente quer, ofereça o que ele precisa, entrega o que ele precisa, eu não vou lembrar agora, mas é o seguinte, é uma frase muito bacana que ele sempre usa nas mentorias, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Eu vou fazer as perguntas primeiro,
Aí o cliente vai me falar umas informações nessas respostas. Só que essas informações, elas batem com esta cor do meu produto, este e este. Eu descobri que apenas essas 4 cores é o que dói no meu cliente, que é importante para transformar a vida dele. Então, eu não vou falar essas outras coisas aqui. Eu vou vender isso aqui. Somente isso aqui. Miriam, o que eu faço com as outras coisas? Vai vir como plus. Vamos supor que estou vendendo livro. Eu vou fazer perguntas para o cliente, ele vai me responder as dores, que eu já tenho um sistema de perguntas, eu já sei as respostas que eu quero, então as perguntas são estratégicas para ele responder o que eu já sei isso aqui. Ele me respondendo isso, eu vou vender isso, não vou ficar fazendo um panfleto ambulante. O que é panfleto ambulante? É panfleto ambulante ou panfleto falante. O que é? Imagine que isso aqui, esse papel aqui, é o panfleto do livro da Fabi. Todas as informações do livro. O que o vendedor faz? Ele só repete para o cliente em voz alta. Panfleto falante. Então, não precisa de vendedor. O cliente olha lá na internet. Fabi, eu sou bem doida nas mentorias, assim, sabe? Quem anda com Jonas não bate muito bem na cabeça. E falar de vendas e trabalhar com um vendedor resistente, que briga comigo, eu já não, né? Não é muito bate certo da cabeça. E outra, eu sou cristã, né? Quem anda com Jesus é doido. É doido. Então já vai nessa linha. Então, o vendedor, ele é um panfleto falante. Ele replica o que está no site, ele replica o que está no panfleto para o cliente. Esses dias, um reitor da faculdade Estácio me procurou, esse eu posso falar nome. Ele falou, meu vendedor, o time aqui assim, eu falei, eu quero fazer uma simulação de vendas com o seu vendedor, pega o teu melhor vendedor para simular comigo. Ele só replicou as aulas que estavam lá no site. Eu falei assim, viu, Matheus? Tem alguma informação que eu não saiba que já está no site? Tipo, eu já dei nele, assim, já dei uma indireta nele para ele entender o que ele estava fazendo, mas não resolveu. Tem que ir para treinamento. Então, a partir do momento que eu vou vender isso para o cliente, eu paro de falar das outras coisas desnecessárias. Desnecessários. Você vai usar as outras informações para contornar uma objeção. Mas e se não der certo? Olha, vai dar certo por conta disso que eu ofereço também. Isso aqui vai fazer dar certo. Mas eu não tenho tempo para fazer suas mentorias, Fabi. Mas a gente ajusta o seu tempo, na sua hora, no seu momento. E assim a gente vai falando. Entende? Não preciso falar tudo que tá lá. Eu só vou soltando depois o que é mais importante. Você imagina, olha o quanto de técnica que eu estou ensinando para vocês. Você acha que numa reunião de negócios eu vou falar tudo para o cliente? Não tem como eu falar tudo para o cliente. Eu vou falar o que é importante para ele. Beleza? Fez sentido essa metáfora com as canetas? Ficou alguma dúvida do excesso de informação que nós falamos na hora de vender que está errado? Excesso de informação do produto. Né? Então, deixa eu só ver os comentários aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou resumir para vocês o Spin Selling aqui. Mas é uma técnica avançada, que é um livro com 8 capítulos, que tem até contorno de objeção e tudo mais. É um livro analítico, que se você aprofundar a técnica, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Ok? E principalmente quando você está prospectando. Você faz a prospecção fria e também recebe o cliente e faz essa mesma estrutura. Só tem o jeitinho de falar. Então, os clientes que estão até vocês ali, eu vou mostrar a técnica. Perguntas que vai fazer a venda acontecer. Isso significa que eu preciso fazer perguntas de situação para o cliente responder a situação dele. Perguntas de problemas para que o cliente responda quais são os problemas deles. Perguntas de implicação para que o cliente me conte os seus prejuízos. Eu vou implicar aquela dor, vou implicar aquele problema. E perguntas de necessidade, qual que é o sonho e os desejos desse cliente. Um cenário bacana, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa que a Fabi escreveu aqui anteriormente do produto dela. Eita, teve bastante comentário.
PNL para advogados, programação neurolinguística, formação do pensamento sistêmico, mentoria, curso de atuação sistêmico para PNL para advogados. Tá. Você dá mentoria também? Aqui, mentoria do terceiro. Tá. Olha, eu vou fazer uma simulação de vendas com a própria Fabi aqui, tá? Eu não sei o que é o produto dela, mas eu vou fazer a simulação usando a técnica. A Fabi me procurou ali na rede social, porque ela tem, eu tenho, né, na minha rede social, eu sou mentora de adultecer. Ali, faço mentoria individual, tá? Então, eu sou vendedora da Fabi e eu vou vender um produto da Fabi, eu vou vender uma mentoria, uma mentoria. Miriam, qual mentoria você vai vender? Não sei, eu não sei a necessidade do cliente ainda. Entendeu a jogada? Eu não sei o que eu vou vender. Eu não sei qual que é a dor dela, como é que eu vou sair oferecendo? E não vou nem falar, não vou nem oferecer o produto, nem o preço, eu não sei o que, eu não sei a dor do cliente. Eu só vou oferecer essas duas coisas. O preço, gente, é a última coisa que a gente fala. A última, tá? Fabi, pode abrir o microfone, por gentileza? Eu vou fazer a simulação bem básica, tá, gente? Tá. Gente, papo vai, papo vem. Então, Simone. Então, Fabi, me conta um pouquinho pelo qual motivo você me procurou no Instagram, falou que gostaria de conhecer um pouco mais meu produto da mentoria Adultecer. Me conta um pouco do seu motivo. Pode falar. Boa Acho que pergunta. você é uma das clientes aí que você atende. O motivo é dificuldade financeira e trabalho. O que levou você a me procurar para falar disso? Vou repetindo a pergunta aqui para vocês guardarem depois. Tá. O que te motivou a falar de produtos financeiros? O que te motivou para falar comigo de problemas financeiros? Uhum. Bom, no caso, se eu estou procurando a minha, é assim, as pessoas me procuram porque eu trabalho com a parte sistêmica. Uhum. E aí eles entendem que muitos dos questionamentos porque olham para o sistema e percebem as dificuldades que o sistema passou e aí também passa as mesmas dificuldades. Perfeito. Fabi, qual que é o teu problema financeiro? Olha ali, ó, problema. Qual que é o teu problema financeiro? Alguns problemas, tá? Que as pessoas falam. Às vezes eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica. Você ganha, mas o dinheiro não fica. Que mais? Isso tudo, gente, numa ligação, tá? Ou numa reunião. E é rápido as perguntas. Sim. O dinheiro não fica. Dificuldade de cobrar, essa é a mais comum. Uhum. Pode falar. Dificuldade de saber o próprio valor. Tá. Acho que pode ficar nessas, eu acho que essas são mais comuns. Fechou. Fabi, me conta uma coisa interessante. Quais os prejuízos você tem na sua vida pelo dinheiro não ficar na sua conta? Veja, gente, implicação de dor. Ela falou a dor, agora eu vou enfiar a faca na feridinha para aquela dor se expandir. Quais são os prejuízos que você percebeu na sua vida pelo dinheiro não ficar na sua conta? Isso é algo comum que as pessoas falam, que as pessoas que têm essas dificuldades ajuda todo mundo, mas não se ajuda. E qual que é o prejuízo disso? Que quando precisa, não tem para si.
E me fala o seguinte, o fato de você não conseguir cobrar, o quanto isso impacta na sua vida? Implicação, só estou implicando. Uhum. Dificuldade de pagar as contas, por exemplo. Você tem conta atrasada, Fabi? Vou falar que os meus clientes falam que tem. Sim, você é cliente agora. Tem Sim. conta atrasada? Legal, bacana. Legal de saber, né? Não é tão legal de ter. E como que você se sente e não conseguir saber seu próprio valor? Inseguro. Uhum. Essa insegurança já te travou em alguma coisa na vida? Trava no vender. No vender. Bacana. Fabi, qual que é o melhor cenário para você hoje? Que cenário que você gostaria de ter? Pulei para as perguntas de necessidade. Eu quero que ela me fale o sonho dela, os desejos dela. Qual que é o melhor cenário para você hoje? Nossa, não são perguntas fáceis, né? Também para fazer, para o cliente responder, hein? É Que eu, isso como que cliente vai aqui, aqui, ó. Olha a coloca a frase gente do para tema do pensar. slide. A construção da venda. Né? Qual a necessidade? Necessidade de reconhecimento do próprio valor. Isso é Eu uma vou fazer vou necessidade. fazer novamente a pergunta. Qual seria o melhor cenário para você hoje? Qual que é o seu sonho? Que cenário você gostaria de estar vivendo? Nossa, até eu, como cliente, travei. Vou te ajudar. Normalmente, o cliente ele responde assim: melhor cenário para mim é conseguir vender e não perder mais grana. Sim, sim. Bacana. Fabi, de 0 a 10, o quanto você quer resolver isso de verdade na sua vida? 10. Legal. Você já fez mentoria alguma vez com alguém? Sim, já fiz. Como foi? Foi bom, tirei algumas travas. Uhum, bacana. Olha, eu vou falar para você como funciona a minha mentoria, ou do Uhum. tecer, tá? Agora eu vou contar para você como é que eu vou te ajudar e qual que é o meu processo. Primeiro, a minha metodologia aí você vai explicar a sua metodologia. Segundo, eu vou te ajudar de que maneira? Bom, essa metodologia, Fabi, ela faz o quê? Nós vamos investigar a fundo as suas crenças, o seu passado, a sua infância toda que envolve dinheiro, tá? E vamos entender de que maneira quais são os pontos da sua vida que está fazendo você perder esse dinheiro, né? Criar sistemas e ferramentas juntas para que você consiga reter esse dinheiro e futuramente investir o dinheiro que vai vir sobrar para você, certo? Nós vamos entender também qual que é o fundo que está trazendo tanta insegurança para você, a ponto de travar você de você não saber o teu próprio valor. Então, nós temos algumas ferramentas, se você quiser, você fala o nome das ferramentas. Nós temos algumas ferramentas aqui que vai trabalhar seu emocional, comportamental, as atitudes, que vai projetar você na sua identidade para você sentir que você tem o teu valor e que você vai conseguir fazer o destrave de todo o seu processo. É normalmente assim que eu ajudo os meus clientes. Normalmente, as minhas clientes, aí você fala uns dois casos. Eu tenho um caso de um cliente parecido com o teu, que quando a gente começou, ela estava assim, ela resolveu isso, isso, isso. Eu tenho a Maria, que também resolveu assim, fez isso, isso, isso. Fabi, isso que eu apresentei para você, o que você mais gostou da solução que eu apresentei para você? Aí o cliente vai falar o que ela mais gostou. Fabi, nesse processo todo, nessas etapas que nós vamos construir em você, que eu vou te ajudar, quais são, pergunta aberta, quais são as suas inseguranças em fazer esse projeto comigo? Ah, nenhuma. Normalmente o cliente fala que ou não tem nenhuma, ou medo de não conseguir dar conta, medo de não conseguir avançar.
né? Aí você tira esse medo, olha, fica tranquila. Tem mais alguma insegurança? Não. Então eu vou te ajudar, vou te explicar como que eu vou te ajudar nessa insegurança que você não vai travar conforme os processos. Funciona assim, assim, assim. Mais alguma insegurança? Não. Legal. Bom, trabalhamos a metodologia, trabalhamos o como eu vou fazer, os resultados que nós vamos atingir com base nas necessidades que ela respondeu. Aí agora eu pergunto, agora eu falo o valor. Para resolver tudo isso, Fabi, para a gente conseguir fazer esse processo, a minha metodologia, dentro desse prazo combinado, o investimento é 10 mil reais. Você prefere pagar parcelado ou no Pix? Técnica de fechamento. Fala preço e dá duas opções de pagamento e silencia, não fala mais nada. Parece simples? Parece. Mas precisa estudar a ferramenta a fundo para a gente. Aqui eu só dei uma dica para já movimentar o teu vendedor e já fazer as conversões de venda acontecer. Pode tirar, pode abrir o microfone, pode falar. Adorei. Gratidão por essa aula. Nossa, que aula incrível. Realmente, são coisas que, assim, a gente não vai passando e não percebe, né, o que a gente pode fazer mais para poder trazer realmente consciência para o nosso cliente. Assim, eu tenho até esse hábito, fecho bastante venda, mas eu não realmente treinar o meu comercial para fazer isso, eu nunca fiz. E isso Não, que você deu agora, o passo a passo, foi realmente cereja do bolo, viu? Então, eu desejo que suas vendas se multipliquem, profetize em nome de Jesus agora que as suas vendas se multipliquem. Recebo! A Marcela ali falou que está em lançamento, né, Marcela? Marcela, lançou, vai ficar no carrinho? Pergunta. Oi, meu nome é Miriam, eu sou do time da Marcela, vi que você se interessou aqui pelo nosso curso. Me conta, o que aconteceu que ainda não avançamos? Ela vai trazer objeção. Gente, lançamento. Vai ficar preso no carrinho, técnica de contorno de objeção. É vendas, mas é contorno de objeção. Então, essa pessoa que vai trabalhar o carrinho, ela tem que ter um perfil DI alto, um DI dominante influenciador, preparada nos gatilhos ali do contorno e pergunta, Marcelo, o que faltou para a gente fechar? É que eu não vou ter tempo. Você fala, bacana, entendi. Mas antes da gente encerrar, deixa eu te perguntar, o que levou você a se inscrever no carrinho? Aí, ó, situação. Aí vai pro problema. Aí vai para a pergunta, mesmo travado no carrinho, dá para fazer a brincadeira, dá para fazer o jogo. Entende? Porque enquanto você não construir, todo cliente, por exemplo, todas as pessoas que entram em contato com a Fabi têm problema financeiro e ela já sabe disso. O cliente já sabe disso. Nosso papel como vendedor é pegar aquele probleminha e expandir na cabeça do cliente, mostrar o quanto, e não sou eu que falo, é o cliente que fala. Lembre-se que o vendedor é 70% deixando o cliente falar, o vendedor é 30% de fala, o vendedor só faz perguntas. O cliente vai falando, ele vai vendo o quanto ele precisa daquilo. Agora eu vou falar algo para vocês e para quem está assistindo gravado, tá, gente? É uma metodologia de vendas muito forte, tá? Muito forte. E quando eu era gestora, a taxa de conversão do meu curvar era de 70%, 80% por conta da metodologia. Por que eu estou falando isso para vocês? A venda tem que ser muito ética, falar sempre a verdade para o cliente. Porque com essa com essa metodologia, você vende qualquer coisa. Então, que nós então vendamos o que vai ser bom para o cliente, né? O que realmente vai transformar a vida daquela pessoa, que vai fazer muita diferença. Eu já deixei de vender, não avancei, fiz de desentendida, porque eu sabia que não era o momento do cliente, que ele não ia avançar na minha metodologia, que não era a Miriam que ele precisava, que era outra pessoa que ele precisava. Um mentor financeiro, alguma coisa. Pessoas vieram me procurar, eu fiz o raio-x com ela, que é esse levantamento de necessidade, e eu vi que ela precisava de terapia. Porque se eu aplicasse as minhas ferramentas nela, ela não ia avançar, ela ia pagar, eu não devolvo o dinheiro,
então ela ia perder o dinheiro. Então eu preferi não vender. Então ensine seus vendedores a falar a verdade. As perguntas são poderosas. Isso aqui eu fiz as perguntas mais básicas, tá? As mais básicas, porque conforme você vai aprendendo a fazer, você vai mesmo, a tua própria cabeça e vai inventando as próximas. Ah, Maria, tem um script de perguntas? Eu não gosto de script porque trava o vendedor. Ensine o vendedor a criar as perguntas de situação. Ensine ele a criar perguntas que o cliente fale o problema. Ensine ele a criar perguntas que fale, que fala do seu prejuízo por ter aquele problema. Ensine ele a falar qual que é a necessidade, qual que é o seu sonho, como você gostaria que isso fosse resolvido. Né? Eu lembro que quando eu estava em 2017, eu comecei a estudar essa ferramenta, eu tinha um caderno com mais de 50 perguntas que eu mesma ia criando e virou um manual de perguntas. Depois da minha mudança eu perdi, não sei onde eu enfiei, mas as perguntas, porque como foi eu que criei, ficou na minha cabeça. Bora para as perguntas? Quem está com o cérebro fritando? Então, já ganhei a noite. Esse é o processo de fritar os neurônios mesmo. Gente, eu fui atraída por essa aula de um tanto. Eu acabei meu atendimento 9 horas. Eu falei, cara, eu vou entrar, porque me chama muita atenção esse assunto e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, resolvendo, que eu estava atendendo desde as 2 horas. E a hora que eu escutei a falar, assim, era tudo que eu precisava, sabe? Então, tipo, eu tenho certeza que você vai duplicar meu faturamento no meu Ô, lançamento. Glória! Como que é o Gustavo? Gente, você viu que eu tô trocando nome hoje? Que doido! O Jonas, ele fala, quanto valeu essa mentoria? Deposita aqui, escreve aqui, quanto que valeu essa mentoria? Não, se duplicar, amada, amém. Né? Essa é a nossa missão, ajudar pessoas, empresas a vender mais, a vender melhor. E aquilo que o Jonas fala, né? Quanto mais a gente vende, mais a gente ajuda as pessoas. Né? Eu vou deixar para vocês disponível aqui. Vocês conseguem ter acesso aqui ao arquivo, né? Eu tenho um manual de gerente de equipe de vendas. Eu vou enviar aqui para vocês. É um livro, tem 132 páginas, do passo a passo de como gerenciar pessoas. Só sem técnica de vendas já ajuda bastante, tá? Já ajuda bastante. Então, vocês vão realinhar a gestão de vocês, realinhar o time de vocês. Peraí que eu vou. Sim. Só E deixa eu você achar. falou, Miriam, eu achei perfeita a sua aula, assim, muito didática, parabéns, assim, dá para ver que você tem muito domínio no assunto, muito passo a passo, você domina a metodologia, e eu tinha, né, e assim, empreendendo na psicologia, eu sou psicóloga, e hoje eu tenho uma empresa, vendo mentoria para psicólogas, e eu vejo, assim, que a gente tem muito esse medo de vender, essa vergonha de vender, a gente tem medo do conselho. E a maneira como você trabalhou aqui, achei muito cuidadosa, porque a gente tem esse preconceito da venda, sabe? Da venda ser, tem que vender a todo custo. Então, você trouxe essa última fala sua, foi perfeita também assim, de conhecer a necessidade do cliente. Você está vendendo, nem por isso você está mentindo ou você está a todo custo só porque você precisa bater uma meta. Então, isso humaniza a equipe, humaniza, e o cliente pode ser até que ele não compre naquele momento, mas ele vai lembrar e vai comprar depois, quando você oferecer um produto alinhado com o que ele quer. Sem falar as indicações. Eu tenho pessoas que às vezes me procuram no Instagram, eu já vejo que não é perfil. Então eu não forço, nem faço spin. Mas o fato de eu ter dado uma atenção e feito algumas perguntas, teve uma coach que me procurou pedindo ajuda. Fiz lá as perguntinhas, eu vi que ela não era meio perfil, né? O que é perfil, gente? Perfil do cliente ideal. Você desenhar 5 principais características que fazem com que aquele perfil de cliente é o que você vai prospectar. Então, olha, se eu tiver esse cliente que tem essas 5 características, eu sei que tem maior probabilidade de fechamento de negócio comigo.
Quando eu já tinha visto no perfil dela, pela fala dela, eu vi que ela não tinha perfil, eu fiz as perguntas e já dei a dica logo do que ela precisava. Falei, amada, você precisa disso, 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 eu nem vou te dar mentoria, assim, assim, assado. Menina, 3 dias depois, um cara, um empresário, me ligou, falando que ela tinha me indicado. Então, aquilo que você faz com o teu coração, né, a bondade do teu coração em ajudar, o nosso trabalho é uma missão de vida. Como é que você usa os dons que Deus te deu? Você está usando para enganar pessoas, né? Ou você tá, assim, você não bateu meta, você não vai usar aquele cliente para bater meta, mas Deus honra o seu trabalho. Ele vai te prover quando você faz a coisa certa. Eu penso dessa forma porque eu sou cristã, né? Minha linha de pensamento. E eu estou entrando numa empresa agora muito difícil de mentorar, estou procurando aqui o material para enviar para vocês. Enquanto a gente conversa, eu estou comentando que o vendedor mente muito, mente, 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 mente. A gente está desconstruído, só que ele é irmão do dono, daí não dá para fazer uma demissão agora. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte lá. Ele já começou a reduzir o comportamento dele, assim, sabe? Então, já é uma missão lá na empresa, né? De ajustar isso. E eu já trabalhei, eu venho do grupo IEV, grupo Venda Mais. A gente já deixou de vender para vendedor lá, porque ele falou: ele deixou claramente que ele ia usar as técnicas para enganar mais o cliente. Assim, a gente cortou o CPF dele, não vendemos nada para ele, né? Então, essa é a vida que eu prego, né? Vender com integridade. Não precisa mentir, não precisa entrar em guerra de preço, desconto para vender, é só saber fazer o processo. Uhum. Vou pegar o material aqui para. Já vou postar aqui para vocês pegarem e não ficar esperando. É a sua presença de espírito na venda, né? Porque se você também tem confiança do seu produto, tem clareza do impacto que ele gera, isso faz com que o cliente confie em você, né? E que ele fique na jornada ali, na esteirinha, né? A espera, ou já passei na sua esteira ali, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu me apaixonei, sim, pelo mundo das vendas, sabendo que existe maneira correta de fazer. Como eu falei ali no comecinho, vender não é jeitinho brasileiro, não. E assim, infelizmente, assim como tem vários profissionais que fazem errado, advogado, dentista, médico, né, que faz coisa errada, tem sim vendedor que faz coisa errada. Cabe nós, empresários, né, mentores, e não permitir que isso aconteça dentro das nossas empresas. Acho que eu já vou colocar aqui para vocês baixarem o material. Aqui. Eita, que é tanto e-book. Aqui. Tá rodando ali, tá preenchendo. Tá preenchendo. Fale. Vê se vocês receberam o arquivo PDF. Deu? Show. Vou colocar esse conteúdo aqui também. Aí depois o restante que está assistindo isso aqui pega lá aonde o... Ó, esse material que eu apresentei agora também está ali. Então, vocês já ficam com conteúdo, já fica com material. Eu vou salvar, vai subir no YouTube. Aí, provavelmente, o Jonas vai enviar essa gravação para vocês lá no grupo, onde ele está divulgando. E, bom, era isso, gente. Passei para... Ô, Marcela, você chegou um pouquinho depois. Lá no comecinho da aula, eu passei as principais inovações e venda
para pessoas. Vocês estão me ouvindo? Para vocês entenderem o porquê e como que a gente está, por que que a gente está perdendo venda. Então, essa parte inicial da aula, depois, se você puder dar uma olhadinha lá, é onde mostra onde aconteceu o gap da venda passiva e ativa, para vocês entenderem qual que é o teu processo, né? Onde está o teu processo, isso é muito importante. Embora você já deve ter percebido ali, mas é muito importante o comecinho da aula. Eu não consegui abrir esse documento da aula, eu acho que é por causa do meu Windows. Mas se não for te atrapalhar, pode mandar depois o PDF, em PDF, eu acho que... Porque esse em PDF e-book eu consegui abrir. Você conseguiu, Fabi? O segundo arquivo? Acho que é por causa do meu Windows. Pode ser. Deixa eu ver aqui se eu... Vocês têm alguma pergunta? Eu não, só agradecimento mesmo, porque eu nem sabia que eu precisava tanto dessa aula. Venda, gente, é tudo no nosso negócio. Pra vida, né? Tipo, para eu convencer o meu noivo de ir num restaurante, eu tenho que vender. Por aí. É por aí, né? Desse rolê. Miriam, eu quero agradecer também pela aula, que foi excelente, pelos insights que você trouxe aqui para a gente, e também pela sua forma de trazer isso tão clara, e ao mesmo tempo eu senti assim, muito amorosa, sabe, no passar para a gente essas informações. Foi muito importante essa aula, viu? Muita gratidão. Que bom. Espero logo te ver pessoalmente. Também, tô sempre não. Às vezes eu vou a São Paulo, quando eu for, aí eu mando uma mensagem, ou então tem os grupos, né? Depois, me chama no Instagram ali, ó, né? Meu Instagram é Miriam Mentora. Quando eu vou para São Paulo, eu aviso o pessoal. Gente, eu sempre falo, as habilidades não são nossas, né? As habilidades são do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dele, é um trabalho por ele que eu faço, então agradeçam a ele. Eu só sou o instrumento. Tá bem? Obrigada pela presença de... ô Marcela, eu mandei de novo o material em PDF. Deu? Deu. Show. Deu sim, eu já estou te seguindo também. Tá. Bacana. Então, fiquem com Deus e agora é aplicar. Manda esses vendedores vender. Aplicar. Até mais. Até o Deixa eu próximo só te encontro. perguntar uma coisa. Você treina a equipe para vendas também? Eu não sei se peguei essa parte. Dentro assim. das empresas, sim. Tá. Dentro das E empresas. ajuda a recrutar Hã? pessoas? Ajuda a recrutar pessoas? Também. Bem. Fechou. Miriam, Tá bem? deixa eu tirar uma fotinho, peraí. Tire. Tirar uma fotinho. Gente, tô esquecendo. Deixa eu arrumar aqui a blusa. Vou tirar também. Foi? Tirou também, Marcela? Eu não tô lá no grupo, vou postar aqui no meu. Fechei o WhatsApp. Bom, amadas, obrigada eu pela honra de estar aqui servindo vocês e até um próximo encontro aí, que Deus decidir nos unir. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.